Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a memória de Santa Águeda, ou Santa Ágata, que o seu nome vem de Agathos, que é bom. Uma santa, tinha um professor lá em Maceió, que ele dizia, é uma santa boa, que é Ágata, boa. Muito bem. E Santa Águeda, ela viveu em meados do século III, no início, na primeira parte do século III, porque ela morreu muito jovem, morreu em 254, sob a perseguição do imperador Décio. Então ela viveu no período em que ser cristão era crime, em que ser cristão era contra o Estado. Meus irmãos, é sempre bom lembrar isso, porque, embora nós estejamos ainda longe daquela situação em que Águeda viveu, mas nós estamos nos encaminhando para isso. Nós estamos nos encaminhando para uma criminalização do cristianismo, em que ser cristão, ser católico, vai ser crime. Você vai ser preso, você vai perder os seus bens por causa disso. Pois bem, Santa Águeda, ela viveu nesse período em que manifestar-se cristão era rebelar-se contra o Estado. E ela manifestou-se cristã e consagrada. Ela consagrou a sua virgindade a Deus. Ela se sentia chamada por Cristo para ser sua esposa, para ser só dele e de mais ninguém. E isso fez com que ela fosse presa. Meus irmãos, ela poderia tentar viver a sua fé às escondidas, isto é, como cristã, mas como cristã casada, porque afinal de contas, se ela consagrasse a virgindade, isso não era comum no mundo pagão, todo mundo veria que aquele costume dos cristãos, ela estava praticando, ela estava guardando o seu corpo para aquele Deus a quem eles chamavam de Jesus. Mas ela não teve medo das ameaças dos homens, como nós ouvimos na antífona de entrada de hoje. Imagine, meus santos, nós estamos nos aproximando disso, quando hoje em dia você tem medo, se alguém do governo, com câmera, tudo sendo gravado, e chegar diante de você, em um local público, e perguntar, você é a favor ou não do aborto? Você vai ficar até com medo de dizer alguma coisa, porque já imaginou, eu posso ser até processado de acordo com as palavras que eu usar. Então você vai tentar usar palavras comedidas. Eu sou contra, porque você vai ter medo de dizer, claro que eu sou contra esta brutalidade, este crime animalesco que é matar uma criança dentro da barriga da mãe. Nossa, se eu usar uma palavra tão forte, eu vou magoar as sensibilidades e eu posso até ser processado. Se alguém chega e pergunta, você é contra agora a ideologia de gênero, em que, imagine, uma mulher, um homem se acha mulher, e ele vai então, no esporte, ele vai lutar boxe, e vai encher de porrada a cara da outra mulher, porque ele se sente mulher. Logo ele vai entrar para competir com as outras mulheres. E até onde o feminismo levou, que pensava proteger as mulheres, e agora está descendo o sarrafo nelas. Pois bem, mas se sente mulher e quer ser tratada como mulher, um homenzarrão de 1,90 m. E se você disser que isso é ridículo
e que esta prática é injusta, você pode ser preso. Você tem que usar palavras muito adequadas, porque se você se manifesta claramente contrário a esta prática, você é politicamente incorreto ainda, quando daqui a pouco, criminoso. Se você diz, por exemplo, que é um absurdo, uma irresponsabilidade, uma irresponsabilidade cruel, sem tamanho, de você pegar uma criança, um menino de 10, 12 anos, que ainda está formando a sua mentalidade, quem ainda está criando a sua personalidade, e ele começa a ter alguns trejeitos femininos, e aí você diz: não, meu filho, se você quiser ser menina, você pode ser menina. E a menina, se você quiser ser menino, você pode ser menino. E aí, agora pense isso, que já começou, e que está atingindo a idades cada vez mais tenras, cada vez mais precoces. Agora pense isso, você, catequista, chega para a inscrição na catequese, uma criança, um menino de 12 anos, que se diz menina e quer se inscrever na catequese, e quer fazer a primeira comunhão. E aí? O que é que o catequista vai dizer? O que é que o padre vai dizer? Porque se ele disser que aquele menino que se veste e se comporta como menina, ele não pode fazer a primeira comunhão, porque está numa situação de pecado. Você vai ser preso, padre. Nós estamos nos encaminhando para isso, e precisamos olhar para os mártires e pedir a Deus que nos conceda a nós uma coragem semelhante, para que estejamos dispostos também nós a perder a vida e a nossa segurança, como eles perderam a sua, perderam tudo por causa de Cristo. Ontem, à tarde, aqui na casa paroquial, nós discutíamos sobre o que era essencial e o que era acessório, secundário. Então nós começamos o quê? Essencial. Comer é essencial. Comer algum prato em particular é secundário, é acessório, é relativo. Você tem que comer. Uma comida em particular, não necessariamente. Beber é necessário. Tomar um suco, um refrigerante, um vinho é secundário, é acessório, é relativo. Dormir é essencial. Dormir naquela cama, no chão, na rede, no sofá, dormir 5 horas, 7 horas, 8 horas, é relativo, depende da necessidade do corpo de cada um, do tipo de cada um. E dormir em lugares diferentes pode fazer alguma diferença, mas o essencial é dormir. Pois bem, para Jesus, o essencial era Deus. Tudo o resto era secundário, relativo, acessório. Para Jesus, comer não era o essencial. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Jesus rezou este versículo sálmico com toda a verdade. A minha carne também vos deseja como terra sedenta e sem água. No meu leito eu suspiro por vós. Para Jesus, o essencial, em primeiro lugar, era Deus. Se vai perder a vida, se vai perder o conforto, se vai perder as alegrias neste mundo, se vai perder tudo neste mundo, o que vale a um homem ganhar o mundo inteiro e perder Deus? O essencial é Deus. Quando nós ouvimos isso, quando nós olhamos para o Senhor e ouvimos isso, nós podemos compreender então Águeda, uma moça nobre, de família nobre, conhecida e importante na Catânia, uma região da Sicília, e ela então resolve renunciar tudo isso
por causa de Cristo, não obstante o convite de casamento que recebeu de um homem importante na cidade. Mas ela recusa porque ela já era de um outro, daquele outro com O maiúsculo, aquele que é Deus. E o homem importante que a pedira em casamento tentou dissuadi-la, tentou desanimá-la desse negócio de religião. Ela bitoladazinha que resolveu seguir a Deus em uma religião, que religião é bom, mas não precisa ser esta ou aquela religião, né? O que importa é buscar a Deus, não é isso? Não, não é isso. O que importa é buscar a Deus e o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo na igreja que Ele nos deixou. Isso é essencial para nós, não é relativo nem acessório. Mas na cabeça do pretendente de Águeda, ela poderia seguir uma outra religião, adorar um outro Deus e deixar daquele radicalismo todo. E ele então fez com que ela fosse levada. Veja que importância deste homem, porque ela não era uma qualquer, ela era de família nobre, conhecida e importante. Ele fez com que ela fosse morar com a mulher de má vida, para quem sabe aquela mulher de má vida a dissuadisse desse radicalismo, mostrando a ela os prazeres do mundo, a beleza do mundo, o conforto e os atrativos que o mundo tinha. E esta mulher de má vida não conseguiu mudar o desejo do coração de Águeda, que era tão convicta era tão resoluta na sua entrega a Cristo, que a mulher disse: tire-a daqui, que senão daqui a pouco ela consegue me convencer a mim, fazer com que eu mude de vida. E Águeda então foi retirada, e aí o homem, já que não conseguiu atraí-la pelos prazeres, tentou então dissuadi-la pelas dores. Ela foi levada à tortura. Vocês podem ver aqui a loucura também desse homem, que mandou flagelá-la, porque ser cristão era crime, já que ela nem sequer escondia que era cristã. Então ela vai ser flagelada. Quem sabe agora essa mocinha, quando levar umas boas lapadas, quando o couro estiver quente, ela vai tirar isso da cabeça, essa bobagem de ser consagrada a Cristo, e não muda de ideia. Ela foi flagelada, ela foi colocada no cavalo de madeira, que era aquela cama com roldanas, em que o corpo era esticado até deslocar os membros, os braços, joelhos, tornozelos. E Águeda continuou firme no seu desejo de se consagrar a Cristo. Quando o seu corpo também já estava comprometido, aquele que com ela queria se casar já não se sentia mais tanto atraído, porque ele queria o invólucro, ele se sentia atraído pelo invólucro. Então mandou que lhe torturassem ainda mais e que tocassem naquilo que para a mulher é algo tão sagrado, tão reservado, os seios, que com um alicate de ferro em brasa lhe torassem e arrancassem por mordidas os seios. E Águeda então tem os seios arrancados por alicates em brasa e é levada para o calabouço. E acontece aquilo que vários artistas até representaram em pinturas, e todas as biografias de Santa Águeda diz que ela ali sangrando, ela tem uma visão em que um senhor, um idoso a ela se apresenta, dela se aproxima e cura-lhe os seios. Era São Pedro apóstolo, que também tinha sido preso por causa de Cristo e cantava louvores a Cristo na prisão. E assim ela fez, teve os seios curados e começou então a cantar louvores a Deus. Os guardas, quando perceberam que já esperavam a sua morte e viram aquela situação, comunicaram àquele que era responsável pela sua prisão, que tão irado disse: então amarrem-lhe os pés
e que ela seja arrastada por brasas incandescentes, para que o seu couro seja arrancado e ela morra queimada. E ela então, meus irmãos, é arrastada, só para que vocês saibam, ela não morre ali, ela morre depois, um dia depois, por ocasião de um terremoto, que faz com que as pedras da prisão dela estava desabem contra ela, e ela morra soterrada. Um ano depois, o vulcão Etna entra em erupção. O povo que já estava revoltado com as crueldades que foram feitas àquela moça, pegou o véu que lhe recobria o rosto na sua tumba e levou para o vulcão, que milagrosamente, isso aqui em toda a biografia de Santa Águeda vocês vão encontrar, o vulcão milagrosamente cessa a sua erupção. Meus irmãos, o que é que a vida de uma mulher dessa santa virgem e mártir nos ensina? A radicalidade no amor a Cristo, a radicalidade na nossa opção por Deus. Tudo mais é relativo. A saúde é relativa, a beleza é relativa, o bem-estar é relativo, a comida e a bebida são relativos. Absoluto, essencial, imprescindível, aquele sem o qual nada é bom e sem o qual não podemos viver, é Deus. Mas vocês compreendem que esta é uma realidade que os nossos sentidos não nos ensinam. Esta é uma realidade que se alcança por amizade e intimidade com Deus. Os nossos sentidos nos ensinam que o comer é essencial, que o beber é essencial, que a beleza é algo desejável, que a saúde é um bem maravilhoso. Até há quem diga: olha, saúde, porque o resto a gente corre atrás. Não, Deus. E se você tiver Deus, todo o resto, se você tiver, vai ser um acréscimo muito bom, e se você não tiver, vai ser uma carência suportável. Mas sem Deus, sem fé, sem a vida eterna, os prazeres não preenchem, e as dores são apenas prenúncio daquela dor maior e eterna que se aproxima. Então pedir a nosso Senhor que Ele coloque no fundo dos nossos corações esta fé, esta certeza, este desejo que só o Espírito Santo pode nos conceder, que só nosso Senhor pode nos conceder, que ao receber Jesus na Eucaristia, que nós supliquemos a Deus, primeiramente dizendo: Senhor, eu não tenho esta sabedoria em mim, eu ainda busco tantas outras coisas juntamente contigo, eu te coloquei, pode até ser que você tenha colocado Deus como importante e importantíssimo, mas juntamente com outras coisas muito importantes também. Não, a sabedoria cristã, o mandamento de Deus nos ensina a colocar Deus em primeiro lugar, e todo o resto é resto, e todo o resto é secundário. Ah, padre, mas isso é no Antigo Testamento. Não, Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e o resto vos será concedido em acréscimo, se for para a sua salvação, se for para o seu bem. Buscar a Deus, tranquilidade na família, segundo a sua mentalidade, segundo a sua concepção, aquilo que você deseja para a sua família, se for para o seu bem e para a sua salvação. O seu casamento, se for para o seu bem e a sua salvação. Aquele emprego que você tanto deseja, se for para o seu bem e a sua salvação. Primeiramente Deus. Quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Nós conhecemos, meus santos, todas essas passagens, mas vocês concordam que infelizmente elas não têm um acesso profundo em todos os corações? Muitas vezes você repete isso com os lábios, mas a sua vida ainda está fechada a esta sabedoria. Você aquece, você confirma, você diz: é isso mesmo, com a sua inteligência ou com a parte mais superficial
da sua fé, mas isso ainda não é profundo, isso ainda não caracteriza você, isso ainda não é parte de você. Isto é, você crê de verdade que essencial é Deus, que em primeiro lugar é Deus, que primeiramente devemos buscar Deus, e se tivermos que por causa disso perder tudo e qualquer coisa, com toda alegria daremos tudo em qualquer coisa, venderemos a pérola de grande valor, ou melhor, venderei tudo o que eu tenho para adquirir aquela pérola de grande valor, aquele terreno que tem um tesouro escondido. É esse o ensinamento de nosso Senhor. Foi isso que Santa Águeda viveu, e é isso que nós, no seu dia, no dia de Santa Águeda, queremos pedir também para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.